Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 6 de dezembro, uma terça-feira. E hoje as senhas diárias são interessantíssimas, porque são um resumo assim, da teologia do Reino de Deus. Da verdadeira, não daquela que transforma o reino de Deus, a promessa bíblica, a promessa de Deus, num céuzinho particular onde as pessoas se encontram com aqueles que gostam e ficam imaginando uma vida delas. Elas têm que estar lá porque elas são egoístas e elas ficam pensando que esse céuzinho que elas imaginam assim, lá vai eu, quando depois de morrer, vou me encontrar com aqueles meus que eu gosto, que já morreram. Lá a gente vai, o espírito da gente vai se encontrar, ou sei lá como se vai ser eles dizem assim, porque Jesus vai nos despertar, mas elas têm que estar lá. Elas precisam afirmar o seu ego, a sua importância. Elas não conseguem pensar o coletivo. E nesses versículos, claramente desenhados a partir dos profetas, falam do reino de Deus coletivo e com características de justiça, paz, alegria no coletivo, com características políticas e sociais. Não é o seu céuzinho ou o céuzinho particular daqueles egoístas que usam a religião para querer sobreviver ou querer perpetuar o seu ego e a sua existência. Por isso eu já leio o título a partir dos textos e da reflexão que eles me... Praticamente eles põem a gente dentro desta reflexão, desta conclusão que é esse título. No reino de Deus, as suas maravilhas, as maravilhas de Deus, serão completas e sempre presentes. E não haverá mais injustiça e violência. Isso é para você, é para seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, é para todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os velhos, todos os doentes. Mas eu já disse, aqueles que cometem injustiça e violência, para eles vai haver um julgamento bem forte, bem pesado. Não sou eu que falo essas coisas, é a Bíblia. Sim, aqueles que exploram, que cometem injustiça e violência, que exploram os seres humanos, que oprimem seres humanos, que confiam no poder, na riqueza, na força. Esses vão passar para esses tem julgamento. O reino de Deus é para os pobres, para os fracos, para os que sofrem, para os que são oprimidos, os que são injustiçados. Para eles é salvação. Diz nos textos, vamos aos textos. Isso diz, por exemplo, aqui, primeiro versículo, Isaías 60, versículo 18. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra,
nem de ruína ou destruição em seu território. Ele está falando para Israel, que foi inclusive onde os ricos foram castigados, tá? Foram levados como escravos para a Babilônia. Mas as suas muralhas você chamará salvação, e os seus portões você chamará louvor. Nunca mais se ouvirá falar de violência, de ruína e destruição. Porque os opressores, os violentos, os injustos, já foram castigados ou se converteram. Agora é uma nova realidade, uma nova terra, com novas características políticas, sociais e econômicas. E o segundo versículo é de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a justiça amorosa de Deus. Nunca mais haverá destruição, guerra, injustiça. É a Bíblia que está falando. Transportar o egoísmo das pessoas para dentro da religião cristã é um bom negócio. Os pastores, as igrejas ganham muito dinheiro com isso. Alguns pastores ficam muito felizes. Mas não é o que está na Bíblia. Na verdade, isso é um uso ganancioso da religião. E esses pastores, assim como os nicolaítas, vão ser ditos depois no primeiro texto, eu odeio esses pastores pelo mal que fazem às outras pessoas. Não é nada pessoal, é pelo mal que fazem mesmo. Roubam os pobres. A oração foi escrita por Klaus Peter Hertz. Confiem nos novos caminhos aos quais Deus nos enviou. Sim, Deus nos guia por caminhos novos, não pelos que já foram tão testados e muitas vezes deram tão errados. Confie nos caminhos novos aos quais Deus nos enviou. Ele mesmo vem ao nosso encontro, caminhar com a gente. O futuro é o seu mundo. O futuro é o seu mundo. Quem parte pode ter esperança no tempo e eternidade. Os portões estão abertos. A terra é clara e extensa. Bonito, né? O primeiro texto de leitura é de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Apocalipse é uma carta escrita a 7 igrejas, como eu já expliquei, né? E usa essa linguagem muito especial chamada linguagem apocalíptica, que não tem só no livro de Apocalipse, tá? Se encontra em outras partes da Bíblia também. O livro de Apocalipse ela é frequente, é a linguagem do livro. Ela não é uma linguagem que se pode ler literalmente, ela tem que ser interpretada. E não é difícil de interpretar. E assim, fazer relação com o resto da Bíblia. Não é difícil. Não. Ao anjo, Apocalipse 2, 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Aos líderes da igreja em Éfeso, escreva. O autor do Apocalipse, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. É linguagem, tá? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua
perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Eu sei, tenho. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, quando era jovem. Talvez ele tenha sentido o gostinho do dinheiro com o tempo, né, e deixar algumas coisas passar. Tem que continuar firme, dizendo: seus impostores, falsos pastores, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Embaixo. Quer dizer, eu estou de olho. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas. Eram uns caras pervertidão, assim, dentro da igreja. Pervertidão que eu digo vendido. A gente não sabe muito bem o que eles faziam. Eles eram... Porque só aparece em um lugar na Bíblia. Como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos ao segundo texto rapidinho, que o tempo está chegando ao final, tem que ser rápido. Segundo texto, Isaías 8, 16 a 22. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os seus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Ele se escondeu de Israel, está lá no Antigo Testamento. Israel era mau, era hipócrita. Nele eu porei a minha paciência, a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais da parte do Senhor, Javé, que habita no Monte Sião. Ficaram os pobres. Em Jerusalém, ele disse: eu sou dessa parte. Quando disserem a vocês: consultem médiums e espíritos que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses a seu favor e em favor dos vivos. Respondam: a lei e os mandamentos. Só. Se eles não falarem conforme a lei e os mandamentos, justiça, paz, alegria de Deus, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra, e enquanto estiverem famintos, ficarão irados e olhando para cima, amaldiçoarão o seu Deus. Depois olharão para a terra e verão destruição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em imensas trevas. Aqueles que confiam nos deuses da riqueza, do poder, que às vezes usam, às vezes eles dizem: é porque eu sigo a Deus. Pode ser um outro Deus. Não falou aqui dos falsos apóstolos, falsos pastores, nicolaítas. Sim, isso tem dentro da igreja. Isso tem dentro da igreja. E tem muita gente que vai atrás. É preciso ler a Bíblia e juntar os pedaços, não fazer da Bíblia uma magiazinha de céus particulares, magias. Ok? Não é tão difícil de entender. Não. O reino de Deus é uma esperança coletiva. Um bom dia.